Vou começar com uma história real, não é metáfora, é fato histórico. Durante séculos, o homem não foi controlado pela força, foi controlado pelo medo. Exércitos cansam, armas falham, mas o medo entra na mente e não sai mais. E quando alguém descobre como plantar medo dentro da consciência de outro ser humano, ele não precisa mais de correntes. O inferno nasce aí. Não nasce de Deus, não nasce do Criador, nasce quando um homem percebe que pode governar outro homem, fazendo ele acreditar que depois da morte existe um castigo maior do que qualquer coisa aqui. O sistema entendeu cedo que a maior prisão não é física, é mental. E a religião se tornou a ferramenta perfeita, porque ela não precisa de provas, ela não aceita perguntas e ela pune quem pensa. Agora presta atenção nisso. Nenhum texto hebraico original fala de um inferno eterno de fogo. Nenhum. Isso não é opinião minha, isso é história. No Antigo Testamento não existe inferno, existe Sheol. E Sheol não é punição, não é tormento, não é julgamento. É apenas a morte, o fim da vida consciente, sem dor, sem recompensa, sem castigo. Quando você lê Eclesiastes, está escrito que os mortos nada sabem. Quando você lê Jó, o Sheol é descanso. Quando você lê os Salmos, o Sheol é silêncio. Não existe um Deus queimando almas. Então de onde veio isso? Veio de um lugar real, Gina, o Vale de Inom. Um lugar fora de Jerusalém onde se jogava lixo, restos e corpos. O fogo queimava o dia todo por necessidade sanitária. Não era espiritual, não era metafísico, era prático. O fogo ali não punia ninguém, apenas consumia matéria morta. Mas o homem fez o que sempre faz, pegou um símbolo real e transformou em terror metafísico. Depois disso entra a influência grega, o Hades. Um submundo consciente, com punição, com julgamento, com hierarquia. Isso não vem do Criador, vem da mitologia. E lentamente isso foi misturado com textos religiosos até virar doutrina. Então chega a Idade Média. Aqui o projeto se completa. Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, não como revelação divina, mas como obra literária e política. Ele cria um inferno em círculos, organizado, burocrático, cada pecado com sua punição específica. Isso não revela Deus. Isso revela a mente de um sistema que precisava controlar uma população ignorante e aterrorizada. E funcionou. O inferno virou verdade. Não porque fosse real, mas porque era útil. Agora pensa comigo com honestidade. Criar um ser humano limitado, emocional, condicionado por trauma, cultura e biologia, e punir esse ser eternamente por erros temporários. Isso não é justiça. Isso é crueldade. Isso não é consciência elevada. Isso é sadismo humano projetado no infinito. Que criador é esse que precisa ser seguido para existir? Que Deus é esse que exige adoração sob ameaça? Que tipo de inteligência cria seres conscientes só para torturar quem não obedece? Isso não é Deus. Isso é o sistema falando com voz divina. A palavra inferno não existe nos textos originais. Ela surge em traduções latinas manipuladas, onde Sheol, Hades e Dina são fundidos de propósito em um único conceito aterrorizante. Não foi erro, foi estratégia. E quando entra a figura de José como mediador exclusivo, o controle fica perfeito. Sem ele, condenação. Com ele, salvação. Isso cria culpa, dependência e medo. O homem deixa de olhar para dentro e passa a esperar autorização externa para existir. O sistema se sustenta em 4 pilares: medo, culpa, ganância, vaidade, medo do inferno, culpa por existir, ganância pela promessa de recompensa eterna, vaidade espiritual de se sentir salvo enquanto o outro está condenado. A religião organizada é a melhor arma que já criaram, porque ela ensina o homem a não pensar, a não questionar, a obedecer mesmo quando algo dentro dele grita que aquilo não faz sentido. Platão chamou isso de a caverna. Pessoas acorrentadas olhando sombras na parede e achando que aquilo é a realidade. Quando alguém tenta sair da caverna e contar o que viu, ele é atacado. Porque a verdade assusta quem construiu a identidade no medo. O sistema nunca vai querer que você olhe para dentro. Porque quando você olha para dentro, você encontra seu monstro. E quando você encara seu monstro, você deixa de ser controlável. O inferno nunca foi depois da morte. O inferno sempre foi aqui, na mente. Na culpa. No medo de pensar. No medo de questionar. O Criador não pune. O Criador não ameaça. O Criador não precisa de seguidores. Consciência não nasce do medo. Consciência nasce da experiência. Se isso que eu estou falando te incomodou, ótimo. Desconforto é sinal de despertar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, não para agradar o algoritmo, mas para quebrar correntes. Se inscreve no canal. Ele é pequeno, mas aqui não se vende conforto. Aqui se amamenta consciência.
E lembra, a verdadeira prisão não é o inferno que te prometeram depois da morte. É viver a vida inteira sem coragem de sair da caverna e olhar para dentro.